Pastor Luiz Roberto, dando continuidade do nosso estudo teológico, agora falemos do Evangelho de Lucas. O Evangelho do servo passa agora para o Evangelho do Filho do Homem, porque conforme vimos anteriormente, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, mas Lucas o apresenta como sendo o Filho do Homem. Este foi endereçado a Teófilo, um ilustre gentio que procurava saber mais das boas novas de Cristo. O autor explica os costumes e maneiras judaicas, a genealogia, recua até Adão. Palavras gentias são usadas em vez de palavras judaicas. O estilo de Lucas é elegante e de rico vocabulário. Na sua narrativa, há 5 poemas ou hinos, 20 milagres, 32 parábolas e 586 versículos que recordam as palavras de Jesus. No total, são 1150 versículos dentro do seu Evangelho. O propósito do autor é identificar a pessoa de Cristo com a espécie humana. Ainda que o Evangelho segundo Lucas, entre os chamados sinóticos, não seja o mais extenso, mas, todavia, é aquele que contém o maior número de detalhes sobre a vida terrestre de Jesus. Lucas é, particularmente, o evangelho da esperança, do amor, simpatia e fé. Esses sentimentos são especificamente exemplificados e mencionados no evangelho pelas palavras de Jesus na cruz. Os evangelhos sinóticos incluem 3 evangelhos, não os 4. João fica fora dessa categoria dos sinóticos. Mas, no caso de Mateus, de Marcos e Lucas, ele se enquadra dentro dos sinóticos, porque eles têm a mesma ótica, a mesma visão, visto também dentro de um mesmo conjunto, de um mesmo ponto de vista. Então, por isso, esses 3 evangelhos são chamados sinóticos. O escritor do terceiro evangelho, que é Lucas, um médico, homem educado e culto, acatado pelas igrejas dos primórdios, a tradição nos diz que ele era de Antioquia da Síria. Então ele seria um gentio. Era um dos mais íntimos companheiros do apóstolo Paulo, provavelmente seu médico particular. Lucas permaneceu com o grande apóstolo, mesmo quando muitos o tinham abandonado. 2 Timóteo 1, versículo 15 e 2 Timóteo 4, 11 relatam esse fato. Lucas é considerado o primeiro historiador da igreja e apologista literário do cristianismo. Sabemos que Lucas escreveu também o livro de Atos, e como o evangelho também destinou a Teófilo, alguns dizem que Teófilo converteu-se depois de ter lido o evangelho segundo Lucas. O livro foi escrito entre o período de 59 a 63 d.C. Ele que notara o grande crescimento do evangelho na Ásia Menor, onde está relatado em Atos capítulo 19, verso 10, viu a necessidade de uma descrição correta da vida e morte de Cristo. Ainda que nos dias de Lucas houvessem outros relatórios fragmentados,
sobre a pessoa de Jesus. Para ele isso não era suficiente, então ele decidiu escrever um evangelho que incluísse fatos e incidentes mais completos quanto ao ministério de Jesus. Dizem que Lucas, durante um período de 2 anos, entrevistou várias testemunhas pessoais de Cristo e de suas obras na Palestina antes de escrever o seu evangelho. Então Lucas, ele entrevistou pessoas, fez uma pesquisa, averigou os fatos, comparou os fatos para que tudo ficasse dentro de uma veracidade para que ele pudesse transmitir esses fatos no seu evangelho. Enquanto Marcos foi influenciado por Pedro, o Dr. Lucas foi influenciado por Paulo. Isto é notado no fato de que ambos abordaram com destaque a promessa da redenção nos seus escritos. Muitas das parábolas registradas em Lucas são semelhantes às ilustrações vivas e simples de Paulo em suas epístolas. As referências a Cristo no Evangelho segundo Lucas correspondem quase que exatamente às de Paulo. Podemos, então, perceber quanta influência o apóstolo exerceu sobre o evangelista Lucas. Escrevendo aos gentios, o autor apresenta Cristo como homem perfeito, ou melhor, o Filho do homem. Ele o apresenta como aquele que veio do céu, nascido de uma virgem, a fim de buscar e resgatar os pecadores. O versículo 10 do capítulo 19 encerra o tema desse evangelho com os seguintes dizeres: porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Lucas apresenta Cristo como o Salvador universal de todos os pecadores. O autor, no seu estilo poético e polido, registra importantes acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, como seguem as predições referente a João Batista e a Jesus, a alegria de Isabel e Zacarias e o cântico de Maria. Observamos entre os versículos 26 e 35 do primeiro capítulo uma parte do tema de Lucas. O anjo Gabriel, ao anunciar a Maria a sua bênção, disse-lhe que o seu filho se chamaria Jesus, que significa Jeová é Salvador, ou o Senhor salva. Lucas é o evangelho dos fatos. Já notamos no primeiro capítulo acontecimento e eventos que não são registrados nos outros evangelhos. Os pormenores são descritos para nós neste livro. Talvez possamos dizer que temos no terceiro evangelho a história mais completa da vida de Cristo. No segundo capítulo, o autor informa a razão da viagem de José e Maria a Belém. Segundo ele, era necessário que ambos fossem a Belém, não somente para cumprir o decreto de César Augusto, mas também para que se cumprisse a profecia de Miqueias, que era também o plano de Deus. Segundo o ritual da lei mosaica, o pequeno Jesus foi circuncidado após 8 dias de nascido. Levítico 12:3 exemplifica isso, dando essa direção para que todo judeu, após o seu nascimento, fosse circuncidado. É assim que Lucas apresenta Jesus Cristo, relacionando-o com a lei, a fim de redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Gálatas 4 e 5, cumprindo as exigências da lei, ele resgatou
da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 13:13. A apresentação de Jesus no templo após 33 dias da circuncisão. O infante Jesus foi levado por seus pais para ser apresentado ao Senhor no templo. O sacrifício dos 2 pombinhos mostra-nos a pobreza do casal. Os pobres, porém, havia a alternativa de oferecer um segundo pombinho em lugar do cordeiro. A oferta de José e Maria foi então a que concedida aos pobres fazer. Levítico 12:8. Lucas 2, de 25 a 38, relata as profecias de Simeão e Ana, 2 santos anciões que aguardavam a chegada do Messias. O Espírito Santo tinha prometido a Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, que ele não morreria antes de ver a Jesus. Ana, uma mulher piedosa e dedicada à oração e ao jejum, na sua velhice, teve o privilégio de ver o Salvador. Suas palavras foram de grande gozo e muita emoção. Os evangelhos apontam também acerca do nascimento de Jesus, alguns fatos relacionados com a sua infância e os 3 últimos anos da sua vida terrestre. Nada de substancial ficou registrado relacionado aos outros anos da sua vida. Conforme Lucas, o menino cresceu em Nazaré. Era uma vila de fazendeiros, comerciantes, de simples artesãos, como José o carpinteiro. Provavelmente, José morreu quando Jesus ainda era jovem, e foi então necessário que, como o filho mais velho, assumisse a responsabilidade de sustento da família. É provável, pois, que Cristo trabalhou como carpinteiro em Nazaré até mais ou menos 30 anos de idade. Foi nessa mesma cidade que Jesus recebeu instruções apropriadas para um judeu, tanto em casa como na sinagoga. Jesus tinha apenas 12 anos quando, juntamente com seus pais e irmãos, foi a Jerusalém pela primeira vez, a fim de festejarem a Páscoa. Foi nessa ocasião que Jesus confundiu os doutores no templo, respondendo às difíceis perguntas que lhes faziam e deixando-os mudos, emudecidos, diante de tanta sabedoria, as respostas que eram dadas para os doutores da lei naquele lugar. Aqui também José e Maria foram relembrados quanto à origem divina de Cristo. Jesus Cristo se mostrou submisso não apenas a Deus, o Pai, mas também a seus pais terrenos. Dessa forma, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Sobre os 18 anos seguintes, nada sabemos. Lucas prossegue sua narrativa da vida de Cristo no momento em que João Batista o percussou. Após anunciá-lo ao povo, batiza-o. Jesus tinha então 30 anos de idade, registrado em Lucas 3:23. Essa parte nós vamos parar aqui para termos continuidade adiante, ainda dentro do Evangelho de Lucas. Obrigado. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.